a sonhada primeira vitória, né? O pesadelo da primeira vitória, né? Porque já virou um pesadelo pro torcedor, né? E precisa acontecer essa primeira vitória no campeonato pra todo mundo parar de falar, né? Do jejum de vitórias, até porque se não vencer na quinta-feira, na sexta completa 4 meses sem vencer. A última vitória do Alviverde foi dia 23 de fevereiro, por 3-0 diante do Humaitá. E eu tava dando uma olhada agora aqui na tabela de jogos dessa 11ª rodada. O Coritiba recebe o Internacional jogando no Couto Pereira, mas tem um duelo de 2 concorrentes direto. Vasco e Goiás se enfrentam também nesta quinta-feira. Então a torcida Coxa Branca seria bom torcer por um empate nesse jogo lá em São Januário. O Vasco tem 6 pontos, 2 a mais que o Coxa, e o Goiás está com 8, abrindo aí a zona de rebaixamento. Então acho que o melhor resultado que poderia acontecer nesse jogo entre Goiás e Vasco seria um empate. Falando um pouquinho do time, antes de eu falar do time, eu quero dar os parabéns pro aniversariante do dia, ele que inclusive é tema da nossa enquete de hoje, Thiago Dombrowski, completando hoje 21 anos, ele que nasceu no dia 20 de junho de 2002, e aí fica a dúvida, né, se ele vai ganhar de presente de aniversário a titularidade, né, Janaína? Todo mundo na expectativa. E já terminando aqui os abraços dos aniversariantes, hoje é aniversário de um grande jogador amado aí pelos torcedores do Coxa, pelo torcedor do Atlético, aniversário do Tuta, fazendo hoje 49 anos. E aí você põe Tuta atacante no Google, olha, eu vou te falar, não tem uma camisa que ele não tenha vestido quase, né, Linhares? 327 times ele jogou. Olha aqui, aparece ele com a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Grêmio. Você imagina se o Tuta fosse adotar aquela postura do cara que, em respeito ao time que ele já jogou, não comemorasse. Ele ia parar de comemorar agora. De jeito nenhum. E aí você põe Tuta no Google, gente, tem ele com tudo quanto é camisa. Então o Tuta hoje completando... Jogou em tutus os times. Todos os times. Tem aniversário na seleção brasileira hoje também. Atacante Pedro do Flamengo fazendo aniversário hoje, 20 de junho também, ele fazendo 26 anos, o Pedro. E também é aniversário do ex-seleção brasileira Belete, completando 47 anos. Teu amigo, né? Esse é amigaço do Linhares. Esse eu entrevistei também, parceiraço do Belete, gente boa. Belete, gente muito boa. Ele tá de técnico, né, da base do São Paulo, né? Fazendo... Ele foi pra lá, né? Eu não sei se ele tá lá ainda, tá no né? sub-20 do São Paulo. Aniversários à parte, vamos falar do time do Verdão, que entra em campo na quinta-feira às 8 horas da noite. Mais de 17 mil check-ins já foram feitos, então o torcedor Coxa Branca que pretende levar 2 convidados, os convidados para o setor arquibancada Renato Folador, que é onde fica a Império Alviverde, já estão esgotados, tá? Então você que pretende levar algum convidado em outros setores, é bom você se apressar. Só dando uma relembrada aí na memória do torcedor Coxa Branca, o Coxa não vai ter o Lisiero, que tá de fora até o mês de julho, ele que teve uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, aí um grande desfalque pro Coritiba, o Lisiero que já atuou em 17 partidas nessa temporada. Por outro lado, tem a volta do Bruno Viana e tem a volta do Kusevich, que cumpriram suspensão no último jogo diante do Santos. E aí, a gente fica na dúvida. O William Farias tá fora ainda também, né? Sim, o William Farias tá fora, tá naquele período de transição, né? Digamos assim, que o pessoal fala que se recuperou da lesão, mas ainda tá recuperando a forma física. A gente tá acompanhando algumas imagens, para você que tá no YouTube, do treino do Coritiba. E o que me chamou a atenção, o Aleph Manga aparece treinando com o grupo nessas imagens. Não de colete, porém, tá ali o Aleph Manga, ele aparece nas imagens treinando com o grupo. Os de colete são os titulares. Ali o Manga, ó, tá aparecendo aqui no cantinho ali, ó, pra quem tá nos acompanhando no YouTube. Os de colete são presumivelmente os titulares, né? Mas aí eles falam, ó, o Henrique tá de colete titular, eu percebi também que o Bruno Gomes tá de colete titular, numa outra parte das imagens daí o zagueiros. O Lisiero aparece com o colete branco, hein? Que seria, entre aspas, os reservas. Mas isso daí é tudo pega bobo, né, Linhares? Vai trocando, dá colete pra reserva, deixa titular sem colete, isso aí é pega bobo, né? Aí a parte que vale, eles não mandam pra imprensa, né? Não. Quando é um trabalho tático mesmo, eles isso que eu ia falar, a parte mas não dos 11 contra 11, eles não mandam pra imprensa. Mas não se descarta a possibilidade... Não, é o Bosquilha, né, que você falou.
O Liseiro não tá treinando, né? O Liseiro tá... Liseiro não, desculpa, o Kusevich, que eu vi nas imagens ali de colete branco, que é a grande dúvida do Coritiba para esse jogo de quinta-feira, é a parte da zaga. Mas não se descarta também a possibilidade do Manga entrar jogando entre os titulares. Por quê? Qual que é a posição do Coritiba com relação ao Aleph Manga? O Coritiba tá esperando receber todo o processo do Ministério Público de Goiás para aí sim decidir se vai usar o Manga, se não vai usar o Manga. A gente até lembra que o Manga já fez 6 jogos como titular. Se fizer mais essa partida, não vai poder mais jogar em nenhum time, pelo menos do Campeonato Brasileiro da Série A. Aí seria só a possibilidade, em caso ele seja realmente acusado, afastado do Coritiba, a possibilidade de transferir o Manga para o exterior. E aí o Coxa aguarda o fim do inquérito e aguarda a notificação formal do Ministério Público de Goiás. Então, nesse momento, tá treinando, aparece inclusive jogando no coletivo. Então, não é de se surpreender que o Manga apareça como titular diante do Internacional. Até porque... eu acho assim, Jana, eu até estava conversando com a TT lá na nossa redação, durante a produção do programa. O Coritiba é o seguinte, o Manga tem 2 situações. Ou você decide e afasta por conta do problema processual que ele está vivendo aí, né? Ele não tem nenhuma condenação, ele ainda está sendo investigado. Ou então, se ele tá no elenco, ele tem que ser titular, porque eu não vejo nenhum até porque cara melhor que ele. Se ele não for condenado, ele vai seguir no elenco. Se ele vier a ser julgado e condenado, ele não vai poder atuar mesmo por nenhum time do Brasil por um tempo, né? Exato. Então acho que não faz muito sentido. Acho que o Coritiba vai utilizá-lo enquanto esse processo não tiver aí uma decisão, enfim. Então o Manga deve continuar no elenco. Se vai ser titular, a gente acho que só vai saber instantes antes da partida, né? Tanto o ataque do Coritiba quanto a defesa, porque o Coritiba teve um bom tempo aí para trabalhar, né? Mais de uma semana, um bom espaço de tempo. Certamente o Zago deve ter aproveitado para testar e para corrigir muitos pontos no Coritiba, né? O Coritiba hoje, se a gente for avaliar, poxa, é um time que é muito fraco tecnicamente, mas ao mesmo tempo também eu acho que se mistura um pouco esse resultado, essa dificuldade do Coritiba conseguir as vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, com um time desmontado emocionalmente, né, mentalmente. É um time que não tem confiança, um time que não consegue... mesmo quando cria oportunidades, como foi contra o Santos, muitas inclusive vindas aí do Marcelino Moreno, é um time que não consegue acabar com essa sequência, porque realmente parece que falta alguma coisa, né? E eu acho que vai além da questão técnica. Eu acho que a questão mental também pesa muito nesse momento, porque eu acho que é o pior momento que o Coritiba está vivendo de sequência assim, de resultados em toda a sua história, né? Então essa primeira vitória é urgente. O que a gente vê de positivo, poxa, a torcida continua acreditando e apoiando, mesmo sabendo de toda a perspectiva que o Coritiba tem nessa temporada, né? Continua fazendo check-ins, continua lutando com o Couto Pereira. Então, mesmo diante de tanta pressão, porque a pressão ela é na mesma medida, né, que a torcida vai ao estádio, essa torcida que está lá apoiando também está ao mesmo tempo também cobrando, né? Não é algo gratuito, mas o Coritiba tem esse torcedor ao lado. Então acho que tem que aproveitar esse momento. Teve, descanso, né? Teve tempo para se preparar fisicamente, teve tempo para conseguir treinar algo diferente, porque enquanto o Coritiba não tiver os reforços, como o técnico Zago cobra, né, nas coletivas, ele vai ter que se virar com o que tem. Não dá para esperar chegar jogador novo para conseguir reagir. O Coritiba precisa, e em jogos em casa não tem mais margem de erro. O Coritiba tá tendo um aproveitamento péssimo jogando no Couto Pereira, né? Tá perdendo a oportunidade de vencer jogo após jogo. O terceiro pior mandante da competição, fica na 18ª posição com apenas 20% de aproveitamento em casa, 3 pontos ganhos. Em 5 jogos em casa, foram 3 empates e 2 derrotas. Esses empates são resultados completamente indigestos, porque foram
os 3 jogos em que o Coritiba poderia ter saído com a vitória. Se o Coritiba tivesse vencido essas 3 partidas, ele estaria o quê? Fora da zona de rebaixamento. Pelo menos uma ou duas, né, dessas partidas. Contra o São Paulo e contra o Vasco, contra o Santos não fez o gol, né? Mas contra o São Paulo e o Vasco estava ganhando os jogos e tomou os gols de empate no final. Isso, eu acho que abala muito nessa questão emocional que você citou, Jana, porque, assim, as vitórias escaparam entre os dedos, né? E seria crucial para o Coritiba vencer um jogo naquele momento, exatamente para essa recuperação moral dos jogadores, para que os caras se sentissem mais confiantes. Então, esses resultados acabam exatamente abalando esse aspecto da confiança de entrar em campo, jogamos muito, criamos e tal, e não ganhamos o jogo. Então, acho que tá passando muito a recuperação do Coritiba exatamente por esse momento, né, de vencer um jogo. A hora que vencer um jogo, vai dar uma injeção de ânimo no elenco, nos jogadores. Sai a pressão, você sai a zica. Você começa a controlar melhor as questões emocionais e o jogo, né? Porque se você olhar esses 3 jogos em que o Coritiba acabou deixando escapar, né, a vitória, ele estava no controle da partida até então, né? Foram em erros pontuais, às vezes individuais, principalmente defensivos, que o Coritiba acabou sofrendo gol. Contra o Santos, que não teve gol, mas o Coritiba teve 66% de posse de bola. Então, foi extremamente amargo o resultado, né? Foi muito decepcionante e frustrante, porque parece que é um resultado injusto, mas enfim, foi o Coritiba que não conseguiu ser eficiente mais uma vez e acabou pagando por isso, né? Perdendo a oportunidade de pontuar dentro do seu território com apoio gigante do seu torcedor. E a gente falando muito, Linhares, da questão de quem vai ser a zaga, a gente tem que lembrar também que o Zago tem que achar um substituto pro Lisieiro. E as opções nesse momento são o Júnior Urso ou o Andrei como volantes. Andrei. Só que aí que tá. Aí na entrevista coletiva depois do Santos, foi inclusive a minha pergunta pro Antônio Carlos Zago, ele falou que o Urso tá melhor fisicamente que o Andrei. O Andrei passou por um longo período de recuperação, né? E o Urso também, né? No começo do ano ele ficou afastado, se machucou logo na estreia, né? E, sei lá, são as opções. Ele não conta, eu acho que o William Faria seria um cara titular aí nesse time do Coritiba, mas ele também tá fora. Então são problemas, né, que o Zago vai ter que resolver. O Coritiba, nos números do campeonato, por exemplo, ele tem o pior ataque, com apenas 8 gols anotados, e a segunda pior defesa, com 20 gols sofridos. Só o América tomou mais gols do que o Coritiba, mas o Coritiba foi o time que menos marcou até aqui no campeonato e tem só 13% de aproveitamento. Então são números que corroboram aí para essa situação delicada do time no campeonato, né? O ataque não está funcionando, a defesa também não está funcionando, né? No Brasileirão, por exemplo, a defesa contra o Santos pela primeira vez não tomou gol numa partida, né? A média estava beirando aí os 3 gols por jogo, né? Nas partidas até aqui do Brasileirão. 12:58. Este é o bate pronto para o consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acontece. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Até apagou aqui o texto que eu tava lendo. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Pedi 59, um rápido intervalo, voltaremos na sequência. Tem informações do Paraná Clube, que joga com o Patriotas domingo. É jogo decisivo. Vale a classificação para o Paraná para a semifinal do Paranaense e a luta pelo acesso à principal divisão do campeonato estadual. Tem muito mais pra você, continue ligado, tem mais de Atlético e Coritiba na sequência aqui do Bate Pronto. Seguimos com a nossa live durante o intervalo para você que tá com a gente no YouTube. Voltamos já. Você está ouvindo Bate Pronto, Coritiba. Continue conectado com a gente no Instagram, @Jovem Pan News Curitiba, no site jovempan.com.br, na TV Jovem Pan e no rádio em 107.1. Jovem Pan News Curitiba, a rede da informação.
Muito bem, estamos com a nossa live aqui no E nosso a Janaína intervalo. veio o intervalo, Não, ela não se conforma que o Andrei não é consigo titular. entender, gente. Não, e assim, Teve um Você comentário- e toda a quanto nação tempo coxa ainda branca. pra ter condições físicas de jogar? Mesmo que ele não possa jogar 90 minutos, será que ele não pode jogar até metade do segundo tempo? Enfim, sabe? E Nesse assim- momento, não tem motivos para colocar o Júnior Urso. Tem Ele um erra comentário- em todas as entradas, erra todos os passes, ele erra na tomada de decisão. Não, o terceiro gol contra o Tem Palmeiras como. foi bizarra a falha individual do Júnior Urso. Tudo bem que claro, todo mundo pode errar, né? Lógico, Júnior todo mundo Urso tem direito. foi uma contratação muito... que se criou muita expectativa e é um momento, às vezes, que o jogador passa. E o que você faz nesse momento? Você troca o jogador, você dá um tempo pra ele. O Vitor E Garcia eu não falando consigo aqui que entender. tem que desenterrar o sapo que tá enterrado no Couto Pereira. Eu tô falando isso O faz Andrei, tempo pelo já. menos, tentou algumas jogadas, mesmo não acertando, chutou Tem pro um alto, mas enfim. comentário muito bom do ele erra menos concurseiro tecnicamente. aqui. Ele falou que o André é melhor. E em 8 bilhões de seres humanos deste planeta, apenas o Zago considera o Urso melhor que o Andrei. É. Comentário Agora tem também muito- do Renan Sacanagem. Verchai falando. Não, o Andrei, É. sem estar bem fisicamente, é melhor que o Urso. Renan Verchai falando que esse Zago é muito do contra mesmo. E o Egon Carneiro. Já ficou evidente que o Zago não vai sair. Temos que aguentar por mais um tempo esses três zagueiros. Eu acho que se o Curitiba não vencer, eu acho que ele não tem como ficar resistindo por tanto tempo. É. Porque ele insiste demais em algumas ideias que... Mas ele tá, e ele acho não que ele tá consegue, respaldado pela SAF, né? Ele não consegue mudar o que vem propondo. Curitiba é nulo ofensivamente, um deserto no meio-campo e, enfim, a defesa parece que se ajeitou agora, mas a gente sabe que pode ser que ele mude a defesa novamente e não dá pra gente saber o que esperar, né?